localização estratégica na Europa. Se você adora viajar, se você tem o sonho de conhecer a Europa, de conhecer o mundo, cara, a Alemanha é o melhor país para viver no sentido de conseguir alcançar locais, né, muito rápido. Eu vivo em Aachen, né, na Alemanha. Aachen é uma cidade alemã, divisa com Holanda e Bélgica. Ou seja, eu consigo chegar na Holanda em 10, 15 minutos, né, e na Bélgica em 20, 25 minutos. Super rápido, eu troco de país e é como atravessar a rua mesmo. Você não vê nada diferente do que uma placa dizendo bem-vindo à Holanda, bem-vindo à Bélgica. Eu tô literalmente a 4 horas de Paris, na França, ou seja, dirijo 4 horinhas, tô em Paris, na França, né? Posso ir para onde eu quiser aqui, Suíça, enfim, Turquia, Espanha, Itália. É óbvio que daí demora um pouquinho mais de tempo, mas tá tudo aqui colado, né? E eu posso não só ir de carro, mas posso ir de avião também. Para você que não sabe, existem algumas empresas aéreas low cost, né, baixo custo, que você consegue viajar em torno com um valor de entre 60 a 150 reais. Você consegue pegar um avião e de um país para o outro, né? Como eu falei, né, sempre dá um jeitinho aí. Se você não for 5 estrelas, você consegue ir nesse avião aí, aquele avião mais apertadinho, mas consegue conhecer vários países. Oportunidade que certamente quando a gente tá aqui a gente pode, e quando a gente está no Brasil realmente parece impossível, né? É necessário pelo menos inglês? A resposta é sim, se você tiver uma entrevista agora ou amanhã. Agora, se você quer começar o projeto, né, você engenheiro na Alemanha, você não precisa ter inglês. O que você precisa é entender mercado de trabalho, né, quais documentos eu preciso, o que eu preciso preparar e o que eu preciso aprender, né, me movimentar e me qualificar para alcançar isso. É o inglês? É o alemão? É esse curso? Você tem que entender qual é o teu perfil, qual é o perfil que as vagas pedem para você na Alemanha, né, qual que é a diferença, qual que é o gap aí, né, qual que é a diferença aí entre a vaga na Alemanha e o seu perfil. Será que tem diferença? Se tiver, o que você precisa fazer para conseguir, tá? Existe vaga em inglês na Alemanha? Porque falam que tem, mas eu não vi. Existe muita vaga para engenheiro que só fala inglês na Alemanha. Qual que é o problema aqui? Como você pesquisa a vaga, é um deles, né? As palavras-chave que você está utilizando. E o segundo problema aqui é as vagas estão no mercado oculto. O que é mercado oculto? É um mercado onde normalmente as vagas não aparecem. Que tipo de coisa é essa? Vou dar alguns exemplos, tá? Vagas internas nas empresas, né, que são divulgadas internamente. Vagas onde as empresas passam na mão de recrutadores ou de headhunters e eles buscam especificamente candidatos, tá? E vagas que nem foram divulgadas, né? Esse tipo de 3 vagas que você não vê, ou seja, mercado oculto, só que elas existem, né? O negócio é como se posicionar e o que fazer para conseguir essa oportunidade. Você conhece alguém que trabalha na área de engenharia de energia ou atue como trader de energia aí? Sim, conheço pessoas que trabalham na área de engenharia de energia. É uma área extremamente promissora, né? Porque, como eu falei, a Alemanha ela tem essa pegada sustentável, verde, né? E ela busca, né, ecologicamente, né, trabalhar com essas fontes, né, com esse, vamos dizer assim, com essa cultura. Então ela busca sempre profissionais nessas áreas. E se você é dessa área, eu indico fortemente você começar a olhar, né, a oportunidade aqui, porque sem dúvida não existe só empresa, mas projetos e não só para agora, para o futuro, tá bom? Então olhe com carinho para isso. Existem vagas em todas as engenharias. Por que eu falo todas as engenharias? Gerson, você está generalizando? Você quer falar com todo mundo? Não, porque a Associação de Engenheiros da Alemanha, VDI, ela disponibilizou
essa informação. São 148 mil vagas em abertos em todas as áreas, né? E outra, se liguem, entendam, você não deve pesquisar engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico. Você tem que pesquisar a tua área específica lá dentro, a tua habilidade. Por exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Né? No começo eu pesquisava, não achava muita coisa, ou não era o meu perfil, não era o que eu buscava. Até eu começar a utilizar palavras que faziam parte do que eu gostaria de trabalhar e que eu já sabia, como comando numérico computadorizado, né? CNC, né? Manufatura e assim por diante. E aí começou a aparecer, né? 3D, CAD, SolidWorks e assim, tá? Isso começou a aparecer para mim as vagas que eu, né, buscava. E por isso que eu falo, busque o que você sabe e o que você quer trabalhar, não o seu título, não a sua especialidade. Eu tinha 30 anos na época, quando eu, né, acreditei que a Alemanha era para mim. E a aplicação foi, inicialmente, eu tentei Brasil, né? Vou me aplicar ao Brasil, bordoei de currículos, né? Brasil é só currículo, e tomei 10% negativa e 90% ignorado, sem resposta. Daí eu comecei a ficar desesperado, estava numa situação de vida um pouco conturbada, então eu falei, vou ter que olhar para outro lugar, não tá rolando, né? E comecei a focar em outros países, né? Países em geral, e vi que conseguimos entrevista ali ou outra, mas não consegui oportunidade, tá? E consegui entender um pouquinho como funcionava o mercado de trabalho alemão. Por que entender? Porque não é só um currículo que manda aqui. Normalmente você manda em torno de 4 a 5 documentos, tá? Eu vou falar algum deles, né? O currículo, uma carta de intenção, né? Uma carta de recomendação, certificados, amostra de trabalho e assim por diante. São coisas que você precisa preparar, né? E quiçá deixar disponível para que você mostre, né, o quão competente ou qual que é a sua motivação para a vaga. Aqui na Alemanha existe um termo chamado mapa de candidatura. Não é currículo, é mapa de candidatura. Você literalmente faz um mapa, um bolinho com as suas informações. Pô, Gerson, é sempre burocrático assim? Não. As empresas estão cada vez mais, vamos dizer assim, startup, né? Startupalizando. Elas estão cada vez mais pedindo menos documento ou sendo mais rápidas. O que eu não gosto, porque quando você precisa se preparar e mostrar, né, que você tem motivação para isso, são poucas pessoas que fazem isso. E daí você se destaca, né? Então, na Alemanha, quando você se prepara dessa forma, quando você prepara um mapa de candidatura dessa forma, você se destaca, né? Então, esse tipo de coisa que eu fiz, eu consegui me destacar, né? Eu não tinha inglês muito bom, meu alemão era 0, só que o meu mapa de candidatura era animal, porque eu busquei, eu preparei, eu fiz consultoria, paguei por isso e eu consegui. Por quê? Por causa que eu sabia a importância disso, enquanto outros só entregavam currículo. Em currículo ou no Easy Apply, candidatura simplificada, era não atrás de não, né? Então é isso, é entender como funciona o mercado de trabalho e daí você vai aos poucos conseguindo a sua oportunidade, né, de ir para entrevista, daí toma um não, daí entende um pouquinho mais, melhora e assim por diante.